Fala galera, beleza? GE Central Brasil aqui e estamos aqui com mais um Dev Diary do Victoria 3, né? Essa semana falando sobre frontes e generais. É, Aqui ele dá uma breve explicação do que aconteceu no último Dev Diary de semana passada, falando dos pilares fundamentais da, da guerra no Victoria 3 e como essa mudança, né? Porque foi uma mudança bem radical do Vitória 2 para o Victoria 3 das mecânicas de guerra que vão ser agora baseadas em frontes, né? Aqui, conceito de frontes. E aqui nós temos as primeiras screenshots que como as guerras vão funcionar. Que ela vai ser toda baseada em frontes onde os generais, você aloca os generais e todas as batalhas se dão aqui. Ela é muito menos você pegar a tropa, mandar pra lá, mandar pra cá, é muito mais de uma maneira diplomática, muito mais real. Eu achei muito mais real, até de um ponto de vista de um jogo de estratégia, né? Onde, ainda mais que o foco do Victoria não é guerra, e sim economia, diplomacia, e eles retratam isso muito bem aqui, como a guerra sendo uma continuação da diplomacia. Eu achei esse conceito bem interessante, é que eles mostram o, a guerra do Texas, né? Guerra entre aqui eles mostram a guerra entre Texas e México. Eles deixaram bem claro que essa daqui não é a representação final que vai ter no jogo, que ainda está ainda em desenvolvimento, né? Inclusive você pode ver que alguns gráficos estão bem ainda no início, né? Mas dá para ter uma ideia de como é interessante e como tudo é conectado. Por exemplo, as pessoas na guerra vão morrendo, aí, por exemplo, as barracks, né, vão ficar com uma qualidade de vida menor, eles vão ficar cada vez mais precisando de gente. Os generais, por exemplo, aqui tem tipos de general, né? Tem 319 generais que são da cultura Dixie, né? Que é do sul dos Estados Unidos, da religião protestante e também tem oficiais mexicanos católicos. E aqui, no caso, aqui tem cerca de 30 mil soldados. Porém, muitos estão morrendo, estão com um salário baixo e estão sofrendo com a qualidade de vida. Tudo em decorrência da guerra. É muito interessante esse conceito, realmente muito interessante. A gente pode estar vendo aqui também que a base de todo o exército são os generais, né? E como o ambiente e o humor dos generais influencia isso. Por exemplo, aqui temos generais que em certas condições, às vezes favoráveis ou desfavoráveis, por exemplo, em terrenos abertos ou cruzando o rio, tem vantagens e desvantagens, né? Como a gente viu também em outras vitórias, só que aqui muito mais bem elaborado. Por exemplo, esse daqui ele se machucou e ele está com uma capacidade menor de comandar os exércitos. Ele tem a origem dele, que ele é mais inclinado à indústria, né? Como se fosse todo o portfólio, entre aspas, dele, é industrialista, né? E isso é muito interessante mesmo, muito interessante. E isso se aplica tanto para generais quanto para almirantes, né? Que no caso são os oficiais da marinha. Os grupos políticos eles têm uma influência gigantesca na guerra, porque a guerra ela tem que obedecer a interesses de alguém. E isso vai ser levado muito em consideração mesmo nesse jogo. É, Teremos também a questão de eventos. Por exemplo, aqui temos o general russo que está pedindo um aumento do orçamento. Aí você vai aprovar se você quer que aumente o orçamento do exército para a guerra ou não. Isso é incrivelmente interessante. Lembra muito Crusader Kings, né? Em certas questões, não exatamente assim, mas nessa questão de decisão mais realista. Eu achei muito interessante isso. E a capacidade que nós, o jogador, teremos de dar ordens para esses generais. E as ordens podem ser bem interpretadas ou mal interpretadas. Os generais podem acatar ou não, e aí vai depender da sua relação com os generais, o que é muito interessante. Então, nos fronts nós temos três estágios, digamos assim. O estágio de stand-by, né, que é parado observando a guerra, analisando o seu inimigo. Avançando, que é atacando, e defendendo o front, que é
você defendendo. No caso, deixou bem claro aqui também, um pouco aqui mais em cima, que um front tem que ter no mínimo 2 países, obviamente, para entrar em guerra. Mas podem ter mais países e mais generais nesse front. Então a gente pode ter um front com vários exércitos de países diferentes e vários generais de países diferentes, o que eu achei muito interessante mesmo. Cada um com sua personalidade e cada um com as suas vantagens, né? Aqui ele mostra como os militares conseguem mobilizar as tropas, né? Porque nós temos as tropas comuns e nós temos as tropas mobilizadas, assim como no Victoria 2, né? As tropas mobilizadas geralmente são pessoas comuns que pegaram em armas, não tem treinamento e geralmente servem só para compor aquele grande número de exército, né? Mostra qual é o efeito disso, como isso impacta na economia, né? E aqui a gente também consegue observar, por exemplo, esse general aqui, ele está estacionado e ele tem como se fosse skills, né? Traços de personalidade, o que eu achei bem interessante também. E, por exemplo, aqui a gente tem esse que está mobilizando já o exército e você tem as instâncias que você pode assumir, de parado, defendendo ou avançando. E aqui ele mostra o conceito de batalha no Victoria 3, que é a batalha tradicional, em que dois exércitos se enfrentam e o que tiver o maior número de baixas recua e o outro avança, dominando assim a região estratégica a qual ele desejava, né? E assim a guerra vai acontecendo, dominando regiões estratégicas pré-definidas pelo jogo. Nós ainda não temos um mapa das regiões estratégicas, mas elas devem seguir um conceito mais macro e não mínimo, né? É micro. O que isso quer dizer? Que não vai ser a provínciazinha por provínciazinha, serão regiões grandes, né? Em que você batalha com seu inimigo, vence e toma ela. E o seu inimigo recua, recupera o fôlego e tem a chance de atacar ou de continuar defendendo caso o outro avance, né? É o conceito clássico de guerra. Aqui ele também deixa claro que o exército, né? Uma guerra você, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, você pode simplesmente gastar seu dinheiro inteiro, endividar seu país, para aumentar suas chances de ganhar a guerra. Você pode até ganhar a guerra, mas você vai endividar completamente seu país, você vai quebrar o seu país. Então, todos os atos têm suas consequências. E a guerra em Victoria 3 vai deixar bem claro esse lado humano, né? Principalmente da guerra, em que quando um soldado morre, ele deixa uma família para trás, essa família talvez fique dependente do Estado para sobreviver. Um número menor de homens na sociedade impacta a indústria, a economia no geral, a agricultura, que no caso do Brasil, por exemplo, é fundamental. Então, essa nova mecânica de guerra tá muito interessante. Eu gostei muito. Eu pessoalmente gostei muito. Deixe nos comentários se você gostou. Estão falando aqui que os próximos Dev Diaries vão ser falando um pouco mais sobre a mecânica de batalha e sobre a marinha. Vamos ficar de olho. Semana que vem tem mais um Dev Diary. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, diga o que você achou. E por essa semana é isso. Muito obrigado a todos e valeu!